E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E agora vamos iniciar uma sériezinha legal com muitas perguntas, tá? Então é a volta do Café com Boni, basicamente. Só que agora não é live, vai ser perguntas que vocês vão mandando para mim. Inclusive, se tiverem perguntas sobre programação, sobre a carreira de programador, sobre tecnologias, enfim, das mais diversas, posta aqui nos comentários abaixo que eu já vou responder nos próximos vídeos também todas as suas perguntas, legal? Então olha só, a gente vai começar respondendo aqui pelo menos 5 perguntas por vídeo, legal? Então vamos começar com a primeira pergunta. Então, produção, joga aqui a primeira pergunta. Muito de pouca coisa ou um pouco de tudo? Essa é a pergunta do século, na verdade, né? Eu estudar um pouquinho de cada coisa e ficar meio que um generalista, né? Ou seja, eu sei um pouquinho de tudo, mas não sei muito de nada. Então, eu não sou especialista em nada. Eis a questão, né? Qual direção você seguir? E a resposta é muito simples, na verdade. A pergunta ela é muito feita, mas a resposta é muito simples. Principalmente na nossa área. O que é que você tem que fazer? Olha só. Você vai estudar sobre tudo, ou seja, você vai ter um conhecimento pelo menos básico sobre tudo. Por exemplo, eu sei Python. Eu posso dizer que eu sei Python porque eu sei o básico de Python. Eu sei mexer, se eu ver, por exemplo, um código, eu sei, aquele código ali é em Python. Aquele código ali foi feito em C#. Aquilo ali é Java, porque vai ter 1000 linhas, né? Mas tirando isso, eu não sou especialista em Python, eu não sou especialista em Java ou em C#, enfim. Contudo, eu sei manusear com aquelas linguagens, eu sei o que elas precisam para rodar, por exemplo, eu sei dar um Hello World, eu sei fazer alguma coisa básica em cada uma delas, mas eu não sou especialista nessas linguagens específicas, legal? Por que isso? Por que você deve fazer isso? Porque o mercado ele muda a todo momento. Então, a todo momento tem linguagens novas chegando, tem tecnologias legais chegando e também o seu conhecimento de como funciona, né? Uma linguagem ou uma tecnologia específica, ela vai ajudar você na resolução de problemas sua cuca, né? Ela vai funcionar um pouco melhor para resolver problemas na própria linguagem que você é especialista. Legal? Então, o conhecimento distinto, ele é positivo sim. Contudo, só ele faz de você um cara que sabe o básico de tudo e não sabe nada. Então, se alguém pedir para você fazer um sistema X, você não consegue fazer aquele sistema do começo ao fim. Por quê? Porque você só sabe o basicão de tudo, então você não sabe nada, basicamente. Então, o segredo é, seja especialista em algumas tecnologias, não precisa ser uma só também não, tá? Não vamos exagerar. Seja especialista em uma combinação de tecnologias e também tenha conhecimento de várias outras. Contudo, para você iniciante, para você que está começando agora, o que é que você prioriza? O conhecimento generalizado ou o conhecimento especializado, né? O único? No único. Tá? Começa se especializando em uma tecnologia. E como é que eu vou acertar a tecnologia correta? Isso aí poderia ser uma pergunta 2, né? Não é, mas poderia ser uma pergunta 2. Como é que eu escolho qual é a linguagem certa para eu poder me especializar de início? Principalmente quando você não sabe nada, né? Então, o truque é, testa o básico de cada uma delas. Por exemplo, vou desenvolver aplicativos, mas eu não quero ter que escolher entre Flutter e React Native. Então, o que é que você faz? Você testa Flutter, cria lá um basicão, um crudezinho basicão com ele, depois você vai lá e testa React Native, cria lá um basicão com ele. E aí você vai ter condições de decidir por você mesmo, sem pegar uma opinião. Vai para um desenvolvedor React Native, o cara vai dizer, faz React Native. Vai para um Flutter, faz em Flutter. E aí você fica perdido, né? Então, testa cada uma e aí você consegue decidir mais facilmente, tá? Levando em consideração não só o que você mais gostou, mas o que o mercado está pedindo, enfim, as mais variáveis coisas que você tem que levar em consideração, beleza? Então, é importante você fazer isso aí. Isso foi a primeira pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta. Põe aí, produção. Onde achar clientes para projetos freelancer? Legal. Onde achar clientes para projetos freelancer? Olha só, isso daí é uma pergunta que, se você for parar para pensar, na verdade ela também é simples. Porque, olha só,
Onde é que você acha clientes para você desenvolver um site, para você desenvolver um sistema que vai ajudar aquele cliente, ou até para você desenvolver um sistema por você mesmo e oferecer para outras pessoas? Onde é que você acha essas pessoas? Onde é que elas moram? O que é que elas comem? Onde é que elas vivem? Na rua, concorda? No centro da cidade, nas suas respectivas empresas. E como você contacta essas pessoas? Você tem o e-mail, você tem o Facebook, você tem um telefone, você pode ligar, você tem o endereço delas, que você pode ir naquele endereço. Então, é assim que você faz na prática, tá? Não espera. Essa pergunta é uma pergunta que você consegue escorregar se você não pensar direito sobre ela, tá? Escorregar numa casquinha de banana. Que é, onde é que estão os clientes? Como é que eu acho clientes para fazer freelancer? Está ao seu redor. É simplesmente você ter as técnicas corretas para você conseguir abordar as pessoas, para você conseguir oferecer os seus serviços. E antes disso, você tem que ter esses serviços para oferecer. Claro, né? São passos anteriores que você tem que ter para depois ir atrás de clientes. Então, o fato de você achar clientes, tanto localmente que eu digo, ou seja, ligando, mesmo que a cidade seja pequena, tá? Se a cidade é pequena, não tem problema algum. A minha cidade é pequena. Então, mesmo que seja indo atrás de clientes fisicamente, ou então via internet, que aí você tem o país, ou dependendo da língua que você fala, o mundo inteiro ao seu dispor, podendo, né, fazer projetos com você. Então, esse passo de ir atrás de clientes é o passo, entre aspas, mais simples. Porque você precisa de todo um background por trás daquilo, toda uma preparação por trás daquilo para poder chegar a esse momento de fazer isso. Legal? A gente fala mais sobre isso no nosso curso de freelancer. Mas, basicamente, como é que você acha clientes? LinkedIn, se você quiser, só online, né? LinkedIn, e-mail, você vai lá nas empresas, por exemplo, quero fazer uma gestão de barbearia. Então, hoje em dia, né, no Brasil principalmente, tem muitas barbearias, estão abrindo, né, muitas barbearias. O que é que você faz então? Você pode contactar essas barbearias como? Abre o Google e digita lá, barbearia. Você vai achar zilhões de barbearias por todo mundo, né? Algumas, inclusive, com presença online, o que é muito bom, facilita. Você já sabe, né, que aquele cara tem a mentalidade de investir em informática, por assim dizer, né? Então, você pode contactar essas pessoas via telefone, você pode mandar um e-mail, você pode fazer anúncios para donos de barbearia no Facebook, por exemplo. É fácil você fazer esse tipo de coisa. Então, você consegue achar os seus clientes freelancer de forma relativamente simples a partir do momento em que você tem a mentalidade certa para fazer isso. Legal? Tendo, maravilha, você consegue achar fácil, mesmo que seja o seu primeiro. E vamos lá agora para a nossa terceira pergunta. Vai aí, produção. Não sou bom em matemática. Posso ser programador? Essa pergunta, inclusive, eu já respondi em outros vídeos anteriores, né? Mas, dando uma recapitulada básica, você precisa ter conhecimento de matemática para ser programador? Sim, porque você tem que saber somar, tá? Você tem que saber somar, dividir, multiplicar. Acho que é legal você ter isso. Acho que não só para programador, para viver, na verdade, você precisa disso. Contudo, você não precisa saber como é que eu faço uma equação do 10º grau, como é que eu faço um logaritmo de não sei o quê, enfim. Você não precisa saber matemática, nem intermediária, na verdade. Você não precisa saber matemática aprofundada. Você tem que saber o básico, obviamente. Por quê? O que, na verdade, você vai desenvolver durante a sua jornada como programador não é seu conhecimento de matemática. Muita gente confunde, é exatas, então é matemática pura. Não, não é assim também. Você vai usar muito lógica. Então você vai desenvolver o seu senso lógico para resolver problemas. Isso não necessariamente tem muito a ver com matemática. Então, por exemplo, tem a galera que estuda para concurso, né? Você sabe, se você estuda para concurso, por exemplo, você sabe que você tem lá a matéria de matemática e você tem lá a matéria de raciocínio lógico. São duas matérias diferentes, são duas coisas diferentes que você tem que estudar. E uma não tem muito relação com a outra, a não ser que as duas mexem um pouquinho, né, com números ou com lógica, enfim. Obviamente matemática tem lógica também, né? Mas você vai desenvolver, enquanto programador, a sua lógica. E é uma coisa que, como eu falei, repito, você vai desenvolver. Você não precisa ter aquilo lá, nascer com aquilo lá para você conseguir ser programador, beleza?
Então, o que você precisa para ser programador, na verdade, é simplesmente vontade. Nada mais, nada mais. Tendo vontade, você vai atrás, você vai se desenvolver, você vai desenvolver as habilidades necessárias para você chegar a ser um programador. Quarta pergunta, vamos lá, produção. Como testar meus conhecimentos? Essa de testar os conhecimentos é interessante, porque muita gente, inclusive eu, me incluo nesse processo, tá? Quando eu estava iniciando, eu estava lá testando, praticando, enfim, tudo mais, e aí chegava um momento específico que eu estudei muita coisa, vi muita teoria, enfim, e aí eu queria ir para a prática. E o que é que eu fazia? Que sistema eu faço? Meio que é aquela hora que dá o branco, né? Você não sabe o que fazer para praticar. Basicamente isso. Então, como você consegue testar os seus conhecimentos? Então, essa é uma resposta que, novamente, quando você para pensar um pouquinho, você consegue chegar na solução. Por exemplo, vou falar um exemplo clássico. A maioria dos sistemas que você vai desenvolver na sua vida, elas vão consistir basicamente em o que a gente chama de CRUD. O que é um CRUD? Eu já falei esse termo, inclusive, nesse vídeo, né? Um CRUD nada mais é do que um sistema que você tem uma listagem de coisas, ou seja, você tem uma listagem de produtos, uma listagem de estoque, uma listagem de usuários, uma listagem de contatos, enfim, uma listagem de qualquer coisa que você queira fazer, tá? E você, nessa lista, consegue criar um produto novo, criar um contato novo, criar um registro novo, né, naquela lista, basicamente. Tá? Você consegue atualizar coisas naquela lista e você consegue deletar coisas naquela lista. Então, CRUD basicamente é o C, create, o R de read, o U de update e o D de delete. Então, basicamente é CRUD. É um sistema que eu consigo criar registros, listar registros, alterar registros e deletar registros, basicamente. Então, a maioria dos sistemas que você vai fazer, eles basicamente consistem em CRUDs, ou mais simples ou mais complexos, enfim, mas nada, não foge muito da ideia de um CRUD, basicamente, tá? Então, para você praticar, o que é que você tem que fazer? Primeiro, está começando, cria o CRUD mais simples que você conseguir criar, que é o quê? Sei lá, uma lista de tarefas. É o mais simples, porque é só um campo, né? O que é que você tem que fazer? X. O que é que você tem que fazer? X. Adiciona mais uma tarefa. X. Né? Depois você pode complicar um pouquinho mais. Por exemplo, botando lá um processo de marcar se você fez ou não determinada tarefa. Então não é mais somente uma listagem simples. Tem aí dois itens, né, naquela listagem. Tem o próprio texto da listagem e tem um marcador dizendo se ele está feito ou se ele não está feito. Complicou um pouquinho mais, né? Depois você pode botar, sei lá, uma data de validade para aquela tarefa. Então eu tenho que fazer até X data. Então complicou um pouquinho mais. E assim sucessivamente. Legal? Então uma dica legal é você simplesmente dar uma volta na cidade com uma caneta, de preferência, sei lá, pega um Uber para um local e depois pega um Uber de volta para casa. E aí o que é que você faz? Para você não estar dirigindo, tá? Eu falo isso para você não estar dirigindo. Então, pega um papel, uma caneta ou o seu próprio celular, se você preferir. Você vai lá, enquanto você está andando pela cidade, vai anotando os tipos de negócios que você está vendo naquela cidade. Então, vi um cabeleireiro, vi uma loja de material de construção, vi um supermercado, vi não sei o quê, uma loja de carros. Vai anotando, anota tudo. Quando chegar em casa, você vai ter uma lista gigantesca de vários tipos de negócios diferentes. E aí você pode fazer um sistema para cada um desses tipos. Pronto. Então, aquela ideia de não sei o que fazer para eu conseguir praticar meus conhecimentos. Acabou. Então, por exemplo, você viu lá o cabeleireiro. Então, não é necessariamente você vai fazer agora um sistema, você está começando agora, por exemplo. Você não vai fazer um sistema de gestão do cabeleireiro, enfim, insana. Não. Sei lá, está começando com HTML e CSS. Então, para um pouquinho. Vai lá e cria, sei lá, só o sistema de login do sistema, do sisteminha que você vai estar criando. Não precisa nem funcionar esse sistema de login, só a tela. Cria lá. Ou então, cria o site, for mais simples, né? Cria o site para aquele cabeleireiro específico. De quebra, se você criar, se ficar legalzinho o sistema, você pode até oferecer para aquela empresa e já faturar com isso. Então, é uma forma excepcional de você testar os seus conhecimentos. É simplesmente olhar ao seu redor e ver o que é que você pode fazer para ajudar aquelas empresas.
Então, uma gestão de estoque, uma gestão de venda, um PDV, né? É PDV o nome? É frente de loja, né? É FDJ, não, PDV. Ponto de venda, ponto de venda, é isso aí. Então, você pode fazer esses tipos de sistema, legal? E é muito bom para você treinar. Próxima pergunta. Como conseguir o primeiro emprego? Como conseguir o primeiro emprego? Essa aqui é uma pergunta interessante, né? Por quê? Muita gente, ela nem vai atrás do primeiro emprego, quando eu falo de programador, né? Ela nem vai atrás do primeiro emprego como programador simplesmente por medo de não estar pronto, não conseguir passar no teste, enfim, por os mais diversos medos, né? O que é compreensível, não tem problema nenhum. É normal você ter, na verdade, esse tipo de medo. Na verdade, é normal você ter medo de qualquer coisa que você nunca fez. Isso aí é o básico, né? De você, é normal de qualquer ser humano. Mas o ponto é justamente esse. Você vai para a entrevista de emprego porque você vai testar se você tem condições de ir para aquele emprego. Tanto a empresa vai testar se você tem condições, como você vai saber se você tem condições. Então, não tenha medo de ir para a entrevista de emprego, porque aquilo ali nada mais é do que um teste para você e a empresa saber se vai dar certo. Simples assim. Legal? Então, não impede de você ir atrás. Nunca, tá? Começou a estudar, viu as primeiras coisas, já começa a ir atrás de emprego. Só um exemplo. Teve um aluno, há um tempo atrás, né? Recentemente, muito recentemente, na verdade, ele mandou uma mensagem, ele mandou um e-mail e ele postou também no grupo de alunos, né, do nosso curso. E ele postou dizendo basicamente o seguinte: ele começou a aprender CSS e HTML e um pouquinho de JavaScript, se eu não me engano. Ele aprendeu esse basicão, coisa que você aprende, sei lá, se você se dedicar um pouquinho, uma semana você matou aquilo lá, tá? O cara aprendeu aquilo, o basicão daquilo ali, e ele resolveu se arriscar indo atrás de empregos. E aí, o que é que ele fez? Ele, sabendo que, por exemplo, HTML e CSS, a gente consegue montar interfaces, ou seja, a gente consegue montar a parte visual de um site, de um sistema, enfim. Então, o que é que ele fez? Ele foi em agências de publicidade e foi oferecer os serviços dele. Então, estou aqui aprendendo HTML e CSS e estou oferecendo meu serviço. Obviamente ele não falou exatamente assim, não sei o que ele falou, mas foi o que ele relatou, né? E o interessante é que ele foi em várias agências, tá? E uma das agências, elas estavam precisando de uma pessoa para simplesmente criar a interface dos sites dos clientes. Então o cara estava lá fazendo uma campanha X, o cliente lá deles, e aí ele precisava de um hot site, né? Simplesmente um site normal, uma interface muitas vezes estática até, e eles estavam precisando de uma pessoa para fazer aquilo. Em resumo, o cara comprou o curso, o cara fez o 0,1% do curso e em uma semana e o cara conseguiu um emprego. Simples assim. Tá? Com o conhecimento basicão. Então não precisou ele terminar o curso inteiro, aprender todas as tecnologias do universo para depois ele pensar em praticar bastante, para depois que praticar bastante, aí sim ele ir atrás de alguma coisa. Não, o cara simplesmente começou e enquanto começava já ia atrás de várias oportunidades e conseguiu, basicamente assim, legal? Então, que sirva de inspiração, na verdade, para você que está começando agora, enfim, e para ir atrás o quanto antes. Legal? Então, seja proativo. No caso, ele foi proativo, né? Ele foi atrás da empresa especificamente, tá? Você pode mandar e-mail para várias empresas, você pode ligar, você pode ir atrás, enfim, basta você querer. E aí tem um pequeno detalhezinho que muita gente acaba pensando, na verdade, quando pensa sobre isso, que é: tudo bem, mas aí eles vão pedir minha experiência. E eu não tenho experiência. Então, como é que eu posso entrar em uma coisa que precisa de experiência sem eu ter experiência? Então, como é que eu vou adquirir experiência se ninguém me dá a oportunidade de ter experiência? Né? Aquele loop infinito que a gente cai. Então, 2 truques, na verdade. Um truque é: vá de graça. Simples assim. É uma forma de você tirar a fricção, na verdade, de ser aceito, porque de graça, quem não vai querer, né? Então, você trabalha de graça por um tempo e você consegue aquela experiência. E aí, quando você for atrás de alguma outra coisa, o cara pedir experiência, agora você tem. Mesmo que você não recebeu por ela, mas você tem agora essa experiência para mostrar. Legal?
E além disso também, você pode fazer, muita gente não gosta, né? Trabalhar de graça, enfim, é pejorativo, etc. Bom, cada um com sua opinião. Mas uma outra alternativa que você tem é fazer um portfólio de projetos pessoais que você tem como mostrar para as pessoas e vai entregar um valor que vai demonstrar basicamente que você tem conhecimento para oferecer para aquela empresa. Tá? Então, também é uma oportunidade bem legal. Desde que você seja ético e você não vá mentir. Vai dizer, eu fiz o site da Coca-Cola aqui, ó, tá vendo? Tenho experiência. Não. Fala e deixa claro que ali são projetos pessoais para demonstrar a sua capacidade de oferecer o serviço, embora você não tenha nenhuma experiência real. Tá? Você pode combinar as duas coisas. Faz o portfólio, trabalha de graça, pega experiência e agora você tem experiência para mostrar. Legal? Então, dicas básicas e interessantes que você pode fazer, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro retorno do Café com Boni e nós teremos vários outros. Eu planejo em fazer pelo menos 2 por semana e aí a gente vai vendo e vai aumentando ou diminuindo, enfim, dependendo de como a gente esteja aqui em relação à agenda. Legal? Então, maravilha. Tem perguntas? Põe elas aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e vou juntar já as perguntas para responder no próximo episódio, tá? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Clica no sininho, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.